Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Vamos começar mais uma semana. Como eu falei para vocês, na aula de português a gente vai estar usando então somente o livro Aprender Sempre, que é aquele livro azul. Então nós vamos para a aula 2, Entendendo Melhor os Recados. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre recados. Então, a gente vai ler 2 recados e refletir sobre as características desse tipo de texto. Então, olha lá, exercício 1. Leia o recado que a professora Mari deixou para seus estudantes. Queridos estudantes, não esqueçam de trazer suas garrafinhas de água. Amanhã teremos aula de educação física e é importante nos mantermos hidratados. Venham de tênis. Abraços carinhosos, professora Mari. Então, olha lá, vejam, nós temos o destinatário, queridos estudantes, nós temos o recado, que é a informação que a gente precisa, que eles devem levar a água, garrafinha de água, e não esquecer de vir de tênis. Ela faz o quê? Uma saudação, né? E também ela faz uma despedida, que é abraços carinhosos, e ela coloca então remetente, professora Mari. Assim também na página 37. Aí nós temos a resposta dos estudantes. Professora Mari, como representante da turma terceiro ano, estou respondendo o seu recado. Agradecemos a sua preocupação com a gente. Pode deixar que não vamos esquecer do tênis. 26 abraços apertados, terceiro ano B. Então, olha lá. Primeiro, eles fazem também o quê? O remetente, que é a pessoa que vai receber, professora Mari, e aí coloca, como representante da turma do terceiro ano, estou respondendo o seu recado. Então, essa parte aí está escrito em primeira pessoa, eu estou respondendo o recado. Depois, ele coloca como nós. Então, olha lá, nós agradecemos a sua preocupação com a gente. Pode deixar que não vamos esquecer do tênis, tá? Então, eles agradecem a preocupação da professora. E aí, 26 abraços apertados, porque são 26 alunos. E o terceiro ano B. Aí depois, 3, converse com seus colegas e professoras sobre as características do texto. Que texto? Recados. Tá? E pinta os quadrinhos com as particularidades que identificaram nos recados. O que a gente fez? A gente tirou aquilo que não faz parte das características dos recados. Então, texto longo? Não. Tira. Texto escrito na terceira pessoa do singular? Ele ou ela? Não também. Tira. Texto narrativo? Não, não é um texto narrativo. Ele não conta uma história. Depois, autobiografia? Não, não tem autobiografia. Tem travessão para indicar diálogo? Não, não tem diálogos. O que nós temos aí? Nós temos o remetente, tem remetente, texto com caráter informativo, tem uma informação importante para se passar, fala sobre assuntos cotidianos do dia a dia, né? Texto escrito na primeira pessoa do plural, nós, ou pode estar também como eu ou nós, na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Tem destinatário? Sim, tem o destino, esse recado. Ele é destinado a alguém, para alguém ler. E depois, também escrito na primeira pessoa do singular, eu. Então, essas são as características de o que? Um recado. Aí depois eu passei para vocês, né, um exercício para vocês escreverem um recado, né? É um recado. Nesse recado, então, eu coloquei um exemplo, você pode fazer aí do jeito que você achar melhor. Então, eu coloquei assim, ó, um recado como se fosse para a professora. Então, professora Fernanda, hoje vou chegar um pouco mais tarde na aula, tenho uma consulta médica. Pode ficar tranquila que vou na escola. Um abraço, João. Então, esse daí é um texto o quê? Mas um exemplo. Você pode colocar outro recado. Professora, eu vou escrever também no livro? Sim, você vai escrever o seu recado no livro e depois eu vou olhar, tá? Então, tá falando para colocar no mural e tal. Não, não precisa. Você vai escrever no próprio livro, beleza? Só para eu ver, então, o seu recadinho, certo? Essa é a atividade de língua portuguesa. Depois a gente vai para a aula de ciências. Na aula de ciências a gente vai continuar estudando sobre as características do ar e o reflexo da luz, do ar não,
características da luz e o reflexo dela nos corpos existentes. Então, olha lá, página 119. O que acontece com a luz que não atravessa objetos opacos ou translúcidos? A luz se propaga em linha reta, como a gente viu na aula passada, naquela experiência. Portanto, não pode desviar-se de objeto. Quando não atravessa, ela pode, então, ser absorvida por ele ou ela pode ser refletida por ele. Na maioria dos casos, a parte da luz é refletida e outra parte absorvida. O que enxergamos de um objeto depende da quantidade de luz que é refletida para os nossos olhos. Podemos observar a Lua, por exemplo, porque ela reflete a luz do Sol para o nosso planeta. Então, a Lua, ela não tem luz própria. Então, o que a gente vê? O reflexo da luz do Sol nela, tá bom? Em superfícies polidas, que refletem a luz quase por completo, assim como um espelho, podemos observar melhor esse fenômeno. Então, tá mostrando ali, se você jogar luz, né, refletida no espelho. Você joga a luz no espelho e aí o espelho reflete, então, na parede, tá bom? Do lado oposto de objetos opacos, né, que não passam a luz, a região na qual a luz não chega é chamada de sombra. Tá vendo a maçã ali? Tá vendo a maçã? Então, tem o quê? Uma sombra. O tamanho e o formato da sombra depende da posição da fonte luminosa. Tá vendo? Então, aparece aí, os objetos opacos são obstáculos à passagem de luz. Sombra formada no lado da maçã não atingido pela luz do sol. Em certas situações, também podemos observar uma região parcialmente iluminada, chamada penumbra, tá? Penumbra. Depois, o que acontece com a luz do sol ao passar pela água? Então, eu mandei uma experiência para vocês. Aí não precisa fazer a experiência, tá? É só você ver o que está acontecendo lá no vídeo. Então, tem um recipiente transparente cheio d'água, um espelho que caiba no recipiente e folha de papel branca. Então, coloca a folha de papel branca sobre uma mesa, ao lado da folha de papel coloca o recipiente de água e coloca o espelho dentro do recipiente. E aí você vai ver o quê? Qual é a cor da luz do sol? A cor da luz do sol é branca. Qual é a cor da luz projetada no papel? A luz sai do recipiente em cores variadas, que é a cor do arco-íris. Lembra da cor do arco-íris? 3. O que provocou a mudança da cor da luz? A passagem da luz branca pelo recipiente com água. 4. Você já viu esse fenômeno na natureza? Então, sim, não. Qual é o nome dele e como ocorre? É o arco-íris. O arco-íris é o fenômeno que ocorre quando a luz branca do sol passa pelas gotas de chuva e se decompõe em várias cores, tá bom? É o arco-íris. Classifique os materiais abaixo de acordo com o que ocorre quando a luz incide sobre eles. Então, papel vegetal, o que ele é? Translúcido, faz um X. Corpo humano, opaco, faz um X no opaco. Copo de vidro, transparente, X no copo de vidro. Resposta pessoal, você pode colocar o quê? O celular. O que o celular é? Opaco. Faz um X no opaco, tá bom? 2. As fotografias abaixo mostram o que ocorre quando a luz incide um espelho d'água e uma gotinha em gotículas de água sob o sol. Então, olha lá, o prédio do Congresso Nacional Brasília, Distrito Federal. E a vista das cataratas do Iguaçu com a formação do arco-íris. Olha que lindo, né? Foz do Iguaçu, no Paraná. Quando a luz do sol incide sobre pequenas gotas d'água, os raios de diferentes cores que acompanham são separados. Então, é o arco-íris que a gente falou. Quando a alma está calma, tranquila, tá? Ela funciona como se fosse um espelho. Tá vendo? É o espelho d'água que a gente chama, tá? 3. O relâmpago e o trovão são fenômenos que ocorrem na atmosfera ao mesmo tempo. No entanto, primeiro vemos a luz do relâmpago, que a luz é mais rápida que o som. Lembra disso? A velocidade da luz. Somente depois ouvimos o som do trovão. Por que isso ocorre? Porque a luz é muito mais veloz do que o som. A claridade do relâmpago chega aos nossos olhos antes que o som chegue aos nossos ouvidos. Então, o som, tá? Ele é mais lento do que a luz. Então, a velocidade da luz é algo que é muito rápido, tá bom? Só para vocês saberem. Depois, nós vamos para a aula de matemática.
né? Na aula de matemática, a gente tá quase terminando o livro aqui da aula de matemática, perceberam? Nós estamos na página 122. Os brinquedos e seus formatos. Tiago encontrou sua caixa de brinquedos de madeira. Ele separou algumas peças em 2 grupos e percebeu algumas diferenças. Então, olha lá, o grupo 1, né, são 2 cilindros e o grupo 2 são paralelepípedos e cubos. O que as peças do grupo 1 têm em comum? Todas têm formato arredondado, elas rolam, tá? Elas rolam, olha que interessante. O que as peças do grupo 2 têm em comum? Todas têm faces planas e não arredondadas. 2. Alguns objetos que conhecemos se parecem com figuras geométricas, como cone, bloco retangular e cubo pirâmide, e cilindro e esfera. Quais figuras geométricas possuem faces retangulares? Então, retas é o cubo e o bloco retangular, ou o paralelepípedo, que a gente já estudou sobre isso. B. Com quais figuras geométricas os objetos abaixo parecem? Então, esse objeto é o cone de trânsito, parece com cone. Esse tijolo é um bloco retangular, pode colocar paralelepípedo. E o cestinho de lixo, ele é um cilindro, tá bom? Ele é um cilindro. E hoje a gente para por aqui, pessoal. A aula é uma aula mais curta, por conta também da aula de educação física, que nós temos lá presencialmente, para ficar mais fácil, beleza? Faça as atividades e enviem para a professora, tá? Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau, até mais.